vou pedir para você, para a gente se apresentar, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais a nossa trajetória, né? Até porque quando a gente chega a algum lugar ainda mais longe desse jeito, a gente tem toda uma história por trás, né? Claro. E eu fico emocionada de conhecer histórias assim também como a sua. E a gente trocar bastante essas informações, né? Sim, Bom, sim. pode se apresentar, Daniele. Quem é a Daniele Gilson? Então, eu tenho 47 anos, eu sou advogada, eu faço maratonas aquáticas, né? Já competi em vários campeonatos aqui. O Rei Rainha do Mar, que é o mais famoso, já ganhei 5 vezes. Fiz a Travessia dos Fortes também, que é super famosa aqui, que é de um forte ao outro, né? O forte de Copacabana ao Forte do Leme. É uma distância legal, mas é muito prazeroso de nadar. É diferente do que nadar em piscina, né? É um outro astral. E assim, eu tenho a minha deficiência desde os meus 19 anos, né? Eu tive um tumor na medula. E esse tumor, ele nasceu comigo, só que ele só me deu problema aos 19. Ele resolveu estourar. E numa fase complicada da vida da gente, que a gente está na adolescência, e vestibular, e muitos hormônios, né? Namorados, enfim, vida social. Mas eu achei que assim, foi muito legal para mim também, porque a lesão estourou em janeiro, então eu tive meus amigos todos perto de mim, porque estavam todos de férias. Então minha casa virou quase um clube. Então eu não senti essa diferença. A minha vida continuou normal, continuei saindo com os meus amigos, continuei recebendo as pessoas na minha casa, eu não parava um minuto. Eles me levavam à praia, e eu falava assim, gente, mas eu tô recém-lesionada, eu uso fralda. Eu falei, qual o problema? Faz na água! Aí eu assim, não é simples assim. Então, agiam com uma naturalidade que aí acabava transformando assim a minha cabeça também, porque eu falei assim, se eles não veem diferença, por que eu vou ficar inventando diferença, né? Foi um estímulo de coragem. Eu passei a faculdade toda como deficiente, eu era a única deficiente da faculdade. Explicar para eles por que tem que ter um banheiro adaptado. Por quê? Pra quê? Né? Como assim? O que é um banheiro adaptado? Foram coisas que eu falei, nossa, eu tenho que explicar essas coisas, é sério mesmo? Então é uma série de pequenos detalhes que fazem muita diferença na vida da gente. Aquela adaptação que você colocou na sua muleta para andar na neve é fantástico, é uma pequena coisa, mas que faz toda a diferença do mundo pra gente. Bom, meu nome é Viviane Macedo, né? Sou pentacampeã de dança esportiva em cadeira de rodas no Brasil, experiência também em 2 campeonatos internacionais. Com essa experiência, acabei fundando um projeto chamado Carioca sobre Rodas, né, para justamente passar essas informações para as outras pessoas. Hoje moro no Canadá, já há 1 ano e 3 meses. Estou aqui desbravando, né, novos caminhos para a pessoa com deficiência no exterior, né? E espero realmente que outras pessoas, assim como nós, tenham essa coragem de fazer um intercâmbio no exterior também. Bom, a gente recebeu algumas perguntas aqui no Instagram e fora deles, alguns grupos também no WhatsApp que eu coloquei. E aí a gente vai falar sobre as diferenças de intercâmbio no Canadá e na Irlanda. Daniele, diz aí, quanto tempo demorou o seu visto para a Irlanda, né? E como é que foi esse processo para você? A Irlanda, ela não exige visto. Você chega lá na imigração e lá você vai se apresentar e dizer por que você quer entrar na Irlanda. E aí você tenta explicar, no seu inglês pobrinho, tenta explicar para a pessoa da imigração que você está ali para estudar, que você está ali para, de repente, até trabalhar, e que vai ficar para fazer um curso de inglês avançado, no meu caso era do business, né? E eu precisava, enfim, tá ali. Ele perguntou, você trouxe dinheiro para ficar aqui? Aí eu apresentei o dinheiro que eu tinha levado, falei, ele trouxe dinheiro. Na época eram 3 mil euros, que era uma exigência legal, porque eles achavam que com 3 mil euros você não ia passar necessidade, não ia virar um pedinte ou qualquer coisa do gênero, né? Quando ele avalia você e decide o tempo de permanência que ele vai te dar. Normalmente são 6 meses, podendo ser renováveis, tá? Pode ampliar esse tempo, né? Dizer, meu Deus, eu tenho que voltar para o Brasil para renovar. Não. Lá eles têm um local adequado, onde o que você quiser ficar, você vai lá e pode ser estendido esse visto sim. Esse visto é o quê? É de negócios? Não, é visto normal, é visto de turista ou estudante. E a própria escola, ela exige isso, porque ela te dá um papel dizendo que você está matriculado lá.
Porque isso ajuda na hora de você ingressar. Você fala, eu tenho um papel de escola, tenho um papel de hospedagem, tenho dinheiro. Aí você entra. E aí ele arbitra ali o tempo que você vai ficar. Ah, você está aqui estudando por 6 meses? Eu vou te dar os 6 meses. Mas tem gente que fica 1 ano, 2, e vai ficando. E pode sim ser renovado. Por que você resolveu escolher uma agência de viagem? Que é mais seguro. Porque assim, você lidar com a escola diretamente é um risco, porque assim, eu não conheço aquele lugar, né? São pessoas estranhas. E aí realmente você não sabe, você fica assim, será que essa escola existe de verdade? Na agência, a agência está acostumada a lidar com isso. Não é todo lugar, toda escola que tem acessibilidade. Não é. Então eu poderia entrar em contato e a pessoa dizer para mim, claro que é. E dar aquele famoso jeitinho, transportar a gente na cadeira, o que é péssimo, né? O que a gente quer é igualdade, eu acho, né? Igualdade e respeito. Então eu não vou gastar o meu dinheiro numa escola que não está preparada para me receber. Eu penso assim. Eu penso a mesma coisa, né? No meu caso, bom, eu vou voltar um pouquinho. No meu caso, meu visto para o Canadá, ele demorou 2 meses. E mesmo assim, foram 3 meses para preparar o processo. Eu tive que fazer várias traduções juramentadas. O que é a tradução juramentada, né? É você fazer toda a tradução para o inglês com oficiais certificados no Brasil, né? E assim, não foi além rápido. do custo, né, Vivi? Exatamente. Tradução juramentada também é tudo pago, não é nada de graça, é tudo pago, né? Assim, no meu caso, o Canadá demorou 2 meses. E eu também tive que vir com visto de estudante, que também dá direito a 6 meses, né? E eu tive também que comprovar a renda. Só que isso tudo eu tive que fazer antes no Brasil, né? Se você tiver o visto americano, também facilita, né? Mas não é o suficiente, né? Agora, com a pandemia, eu conheço pessoas que estão demorando de 8 meses até 1 ano. E eu também utilizei uma agência, né? Por conta disso também, eu já vinha numa época de frio. Se eu não utilizasse uma agência, eu acho que eu iria passar também mais perrengue, né? Embora eu utilizasse muletas de aparelhos, mas, assim, né? A questão da acessibilidade também sempre foi uma coisa, assim, foi prioridade na minha vida inteira. Por que não também, né? Quando eu fizesse meu primeiro intercâmbio. Também por isso que eu fiz por uma agência, concordo totalmente com você. Como é que foi a receptividade da escola de inglês? O que você achou em relação a isso? Então, na Europa, vamos dizer assim, eles não lidam com a gente com nenhuma diferença. Primeiro, porque eles estão acostumados, e segundo, você não tem dificuldade de acesso a nada. Me trataram como tratou todos os outros, percebi que pela fisionomia, pela maneira de receber. Eu fui num domingo, cheguei já na segunda-feira, enfim, já começava as aulas na segunda, então foi muito corrido, eu quase não dormi. Também tinha ansiedade e tudo, né? E aí eu cheguei junto com um pessoal que ia realmente estudar, começar ali naquela segunda-feira. Então eu vi, tratou todo mundo igual, botou todo mundo na sala para fazer o teste de nivelamento. A gente recebeu a caneta, fizemos o nivelamento, depois direcionou, você vai para a turma tal, tal, tal. Aí eu entrei numa sala, já tinha mais 2 brasileiras, ela falou, não, aqui não, porque eles limitavam, né, em números de países, justamente para evitar que você use o seu próprio idioma, né, para forçar você a falar só inglês. E aí me colocaram numa outra turma por essa questão, não por falta de acessibilidade, mas porque já tinham brasileiros a estourar da capacidade, então me levaram para uma outra turma que era do mesmo nível, digamos assim. Eu fui para o A2, e aí eu procurar uma turma de A2 que tivesse menos brasileiro. Dani, você teve dificuldade com a questão de banheiro adaptado lá? Como é que foi? Isso foi tranquilo para você? Foi tranquilo. Foi bem tranquilo. Porque assim, na minha escola era elevador, né? As salas eram divididas em pavimentos, conforme você vai passando o nível, né? Você vai mudando de salas e tal. Então, lá toda a estrutura era com elevador, apesar de fora eu te mostrar que é uma casa bem velha. Por dentro é tudo novinho. É impressionante. Fiquei assim, parece que eu entrei num portal aqui. Ai, legal, né? Engraçado, a minha escola também era adaptada, sempre foi adaptada. Eles sabiam que eu não precisava de banheiro adaptado, então eu não tive acesso. O banheiro comum era até mais perto das salas, né? O meu primeiro dia também foi bem complicado. Diferente de você, graças a Deus, eu sentei do lado de uma brasileira. A gente não falava inglês, mas eu falava, eu tô ferrada!
É bem assim, né? Me socorre que eu tô ferrada. E às vezes até que ela me dava um socorro muito rápido, então ela até escrevia, né? Porque eu não podia falar, mas ela escrevia assim rapidinho Exato. para mim. Aí eu dava um respiro, né? E continuava, né? Mas no meu primeiro momento, assim, eu tive vontade de sair correndo. Foi uma experiência bem difícil, porque eu achei que fosse ter uma pessoa junto comigo, para pelo menos eu seguir na primeira turma, né? E não foi isso que aconteceu. Não sei se você sabia Não, e disso, lá mas também não. Lá também não acontece. Você já começa. Primeiro que as orientações são todas em inglês. E isso é bom porque você vai forçando o seu próprio vocabulário. Você fala assim, eu não sei falar isso não. Aí você dá aquela volta para tentar uma palavra que se enquadre ali. Isso é legal, é importante, mas para quem começa do zero, do basicão, deve ser muito desesperador. eu confesso para você que foi desesperador na primeira semana. Eu Eu confesso imagino. para você que eu pensei em desistir, mas eu falei, não, gente, eu não vim de longe para desistir. Eu vou continuar. E aí na segunda semana foi mais tranquilo. E aí eu conversava com a professora também, falava com ela dos meus medos. E ela era uma canadense super bacana. Ali eu percebi como nós somos resistentes à mudança. Você sentiu muito frio? Como foi a sua adaptação? Qual foi a menor temperatura que você pegou lá na Irlanda? Então, eu vou dizer para você que assim, a sensação térmica é muito pior do que o próprio grau. Você fala assim, tá só -5. Menos 5, o que é? Não, pior é o vento. Porque na Irlanda venta o tempo todo. É uma ilha, gente. Então venta o tempo inteiro. Tenho muito espasmo, muita espasticidade. E no frio dá uma piorada, confesso a você. Então eu acordava com as minhas pernas brigando comigo, né? Então eu já fazia ginástica logo cedo. Eu tinha que acordar tipo meia hora antes para poder dar aquela brigada e colocar a meia, porque assim, lá eles têm uma meia calça que não é uma meia calça, é uma calça mesmo, porque ela é não sei quantos mil fios, né? 2.000 fios, sei lá, que ela é grossa, é como se fosse uma calça mesmo. E você põe aquilo por cima, por baixo da sua calça jeans ou da calça que você preferir. Mas te dá aquele conforto, porque aí sim você pode botar uma calça jeans e não sentir frio. Porque assim, a Irlanda, além de tudo, chove todo dia. E o céu muito azul, por incrível que pareça, são dias mais frios. Porque acho que não tem nuvem, não tem nada, o frio vem que vem. Gente, era pior. E você lembra qual foi a temperatura negativa que você mais, assim, sofreu e que você tivesse passado, vamos dizer assim? Eu acho que foi esse -5 mesmo. Menos Foi esse 5, dia né? que, porque tava chovendo, e aí você pensa, pô, eu tenho que ir à aula mesmo? Jura que eu tenho que ir pra aula? Aí eu pensava, pô, eu vim aqui pra isso, né? Então eu vou pra aula. E você teve sorte, viu? Eu peguei aqui -25. Eu vou ser bem sincera, eu achei que eu fosse passar mais frio, mas, assim, eu me acostumei rápido também. Mas comprou a roupa toda aí, né? Comprei a roupa toda aqui. E vou te falar uma coisa, comprei a roupa toda aqui na primeira semana e errada. Porque eu comprei o casaco e ele entrava flechas de ar dentro do casaco. Aí o que acontecia? Quando eu estava andando, quando ventava, eu fazia muito mais força para andar, porque o vento entrava todo dentro do casaco. E assim, eu não sabia disso, né? Então, assim, você tem que comprar um casaco de boa qualidade, você precisa comprar uma meia de boa qualidade. Eu fui comprar uma meia calça na Uniqlo, que falava que era Ultra Arm, né? E não era nada disso. Esfriava. Eu falava, gente, eu prefiro as minhas meias do Brasil, né? Vai a nossa adaptação diária também, né? Porque isso também conta muito. A deficiência, ela muda de pessoa para pessoa. E aí a gente vai mudando, né? Mas lá, por exemplo, a escola ajudava muito nessas questões, porque ela te orientava aonde você ir, sabe? Por exemplo, tem uma loja de departamento na Irlanda que chama Pennies. Então, e lá tem de tudo, sabe? Assim, é uma loja acessível, como se fosse, é uma loja de departamento, como se fosse uma Renner. Então, é um preço acessível e as coisas são de boa qualidade, sabe? Em todos os bairros tem uma Pennies. Aí facilitava muito a vida da gente. Então, nós pegamos uma referência com uma professora nossa e ela falou assim, vocês podem comprar roupa de frio na Marshalls. A Marshalls daqui é como se fosse a C&A do Brasil, sabe? Só que tem coisas com qualidade e tem coisas sem qualidade, né? E como eu fui pela questão do preço, foi a pior coisa que eu fiz. Eu
na chuva eu ficava toda molhada. Quando ventava, eu ficava eu tinha que botar muito mais força. Mas assim, eu trouxe bastante roupa do Brasil. Tinha roupa que eu não usava no Brasil, para ter uma noção, desde meus 30 anos de idade. Assim, eu gostava tanto da roupa. Foi aquela loucura, né? Porque no Rio de Janeiro é assim, você tem frio, e aí no outro ano você não tem. Aí no outro ano você não tem também. Aí você fica naquela esperança. Bom, vou usar agora. E assim, foi passando, né? Vários anos e eu fiquei nessa esperança, né? Na Irlanda, o sol dura de 8 às 4 horas da tarde. Normalmente as pessoas estão trabalhando, então sai de noite e volta de noite. E isso dá uma deprimida, eu acho, sabe? Deixa o povo mais frio, mais quieto, né? Porque a luz do dia faz muita falta. Principalmente a gente que vem do clima tropical, e lá no inverno você quase não tem sol. Então, quando tem sol, as pessoas ficam assim, meu Deus, tá sol! Porque é raro, é sério, eles festejam isso, é engraçado. Mas é necessário, porque realmente, se você piscar, perdeu. Aqui nós temos isso também, no inverno. Tem vezes que o sol aparece até 8h30 da manhã, mas geralmente nessa faixa etária mesmo, de 8 horas até as 4. E só que aqui, por exemplo, tem dias coringas, né? Vamos dizer assim. Tem dia que aparece o sol, tem dias que não aparece o sol. Né? Eu não sei se aconteceu com você, mas no início, no meu primeiro mês, que eu andei direto na neve, com chuva, com bastante, vamos dizer assim, dificuldade, vento também. No meu primeiro mês eu ficava exausta. Eu chegava em casa, eu morria. Isso acontecia com você também? Assim, porque eu levei a muleta, mas confesso que eu só andei com triciclo, justamente porque assim, lá o ponto de ônibus não era perto da minha casa. Eu, para chegar no ponto, já eram 10 minutos andando de triciclo. Eu falei, se eu fosse de muleta, eu ia levar horas. E tinha os horários. Então, e o ônibus, é importante a gente saber o horário. Eu ia sair 8h05. 8h05 ele passava. Então, eu não precisava mofar no ponto. Eu chegava no ponto 8h03. Lá tem um espaço reservado para cadeirante. Que no início, olha, quando eu me senti gente pra caramba, foi quando minha primeira briga com o motorista de ônibus. Gente, eu falei, gente, eu tô falando inglês. Ele mandou eu esperar, porque eu fui uma das primeiras a chegar no ponto. Eles não respeitam a fila. E aí ele mandou eu esperar e foi entrando gente. E depois ele falou que ia embora. Eu falei, não, vai não. Não, as pessoas não vão na minha frente. Tem um lugar reservado pra mim. Tá cheio porque você encheu. Eu quero que você tire essas pessoas porque eu vou entrar. Se eu não for, ninguém vai. Eu não ia sair da porta. Foi minha primeira briga em inglês, gente. Porque estão muito orgulhosa de mim. Ainda pergunta pra ele, você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Ele, perfeitamente. Então, pois eu não vou sair daqui. Perfeitamente. Daniele mostrou para que veio e já fez ali, né? Requereu seus direitos. Ainda parabéns. Fiquei orgulhosa, assim, duplamente, pelo brigar por mim e por ser tudo em inglês, discutindo com ele em inglês. Olha, que bacana, Daniele. Parabéns. O meu primeiro barraco aqui foi justamente no TTC também, que é a empresa de transportes que tem aqui. Porque, por exemplo, o que eles fazem, né? Quem vem para cá pro Canadá, né, e usa o TTC, não tem direito ao transporte para pessoa com deficiência, né? Só que geralmente tem visto de trabalho. Visto de trabalho, residente permanente. E aí, se você quiser transporte para pessoa com deficiência, você tem que pagar, né? A gente pega o ônibus, os ônibus aqui são todos adaptados, mas o metrô não. Aí, o que eu fazia? Eu sempre pegava o metrô ou o ônibus. E, às vezes, tinha uma interrupção porque tinha muita obra. Eles desviavam a rota e colocavam uma rota superior, né, para andar de ônibus e depois até uma parte, aí depois de uma outra parte, eles colocavam um subterrâneo de novo. Só que aí eles esqueceram das pessoas com problema de mobilidade. Aí eu falava, onde é que é o elevador? Onde é que... E assim, nem todas as estações aqui do Toronto, elas são acessíveis. Eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre isso. Aí os funcionários que faziam o desvio de rota, eles não sabiam lidar com a pessoa com deficiência. Aí eu comecei a bater boca. Eu falei, que isso? Vocês estão mudando, não sei o que, não sei o que lá. Aí eles ficavam assim, eu não sei de nada, reclama com o TTC. E eu reclamei com o TTC, sabe? Teve uma vez que eu perdi até uma consulta médica por conta disso. E eu estava justamente nesse processo. Quando a gente tem
essas intervenções no meio do caminho é bem complicado mesmo quando a gente não conhece o local. E eu também andava em torno de 15 minutos da casa onde eu fiquei até o ponto de ônibus, né? Até o ponto de ônibus. E andava até mais, quando era de metrô, porque às vezes acontecia do ônibus não vir nesse dia, né? E eles avisavam. Então eu tinha que ir no metrô. Aí no metrô eram uns 20 minutos. Agora, Então, fala uma outra coisa, como é que foi, Como como é que é um médico aí? Já que você falou nisso, consulta médica, como é que é o sistema de saúde? Quando nós somos estudantes, Aham. você fica só no quadro de emergência, né? Você passou mal, você vai para a emergência que o seu seguro-saúde ele cobria, né? Aham. Aí, por exemplo, no meu caso, eu fiquei 6 meses com visto de estudante e depois eu passei para o visto de, vamos dizer assim, de visto de trabalho, né? Estudante com permissão de trabalho. Quando eu passei com estudante com permissão de trabalho, aí eu tive que fazer toda uma triagem para poder requerer, né, os meus direitos como pessoa com deficiência. Aí eu fui no médico, levei aqueles formulários todos para eles preencherem, né? E assim, a minha preocupação é que eu tive poliomielite, né, com 5 anos de idade. E a polio já foi erradicada aqui há muitos anos. Eu falei assim, gente, eu vou falar que é poliomielite, e aí eu vou ter que explicar. E aí, de repente, o meu inglês não vai sair do jeito que eu gostaria. Como é que vai ficar? Aí eu sempre procurei médicos que falassem brasileiro aqui. E aí, nisso, deu certo, né? Mas, assim, o sistema de saúde aqui é bem diferente do Brasil. A gente demora muito mais tempo para a gente requerer um processo, né? A gente tem que esperar etapa por etapa. Quando você está passando mal, você vai na emergência, ok, tudo bem, né? Você vai, é super bem atendido. Eu posso falar que quando eu fui na emergência, o ano passado, eu fui melhor, bem, assim, Melhor eu fui atendida. bem mais bem atendida do que no Brasil, num hospital particular, né? Então, assim, eles não tratam a gente com prioridade, né? Aqui não tem fila de prioridade. Aqui também não. Na Irlanda também não tinha, não. Vai de cada caso mesmo, mas em compensação eles foram super atenciosos com a questão da deficiência. Então, assim, eu não tive que reclamar. Na Irlanda eu não precisei realmente usar, mas o que eu sei, até para orientar, né, se as pessoas precisarem, assim, você pode usar, mas você passa por uma triagem. Na verdade, você vai para um clínico geral. Esse clínico geral é que vai te avaliar e ver se você realmente precisa de um especialista ou se ele pode resolver ali. Então, aqui é bem parecido, por isso que eu falei que os processos são bem lentos. E lá a saúde é pública ou particular? Lá é pública. Igual no Canadá. Não, particular quase não se usa, é pública. E assim, de boa qualidade, hein? Você entra, é super bem recebido. Eu não precisei ir, eu acompanhei uma amiga. E não era brasileira, não, mas assim, independente. Ela também tinha visto de estudante, então não fazia a menor diferença, né? Foi super bem atendida, assim, passou pela triagem, o que ela tá sentindo, quais são os sintomas. Aí vê se é urgente ou se não é urgente, fica ali esperando e daqui a pouco chama um médico, um generalista, né? Que é um clínico geral. E esse generalista é que vai te avaliar. Como foi o processo de escolha da primeira casa? Em relação à acessibilidade, foi complicado? Como você escolheu a primeira casa? Se foi tudo acessível, se não foi? Eu demorei muito para achar essa primeira casa. A minha agência aqui ficou tentando achar essa casa acessível para mim. Tipo assim, lá em Dublin, os bairros são números. E é dividido em números pares e ímpares. De um lado é o par, de outro lado é o ímpar. Olha que curioso. O 2 não é pertinho do 3. E eu estava em Dublin 15. O centro era tipo o 3. Então, gente, era longe. Era bem longe. Mas era onde tinha, vamos dizer, são casas, me parecia até casas daquele antigo BNH, que fazia casas todas iguaizinhas, as casas são idênticas, é a mesma pintura, é a mesma fachada, é mesmo tudo. E, obviamente, a minha era a última rua do condomínio. Então, para eu sair do condomínio já eram 10 minutos. Para eu chegar ao ponto, mais 10. Então, assim, eu falei, nossa, tinha que ser uma casa logo longe, 67 a casa. Tá bom. A família toda dormia em cima. Mas tinha um quarto embaixo, que era, vamos dizer, do lado da sala, né? Tinha sala, cozinha, porque lá sala e cozinha são integradas, não todas as casas. Aliás, uma coisa curiosa, que eu não sei se aí também é assim, as casas lá são todas planejadas, e quando você se muda
de uma casa para outra, você leva apenas os seus pertences, porque a casa já está mobiliada. A cozinha toda planejada, nas casas que eu vi, que eu fui ver, planejada, tudo já prontinho, os sofás, a televisão, tudo já pronto para vocês. Cama, armários nos quartos. No centro da cidade não tem apartamentos nem casas acessíveis. Não tem. Eu desisti de procurar, realmente não tinha. Por essa questão que eu falei da neve. Eles fazem mesmo, ela começa já no segundo ou terceiro degrau para poder a neve não travar a porta, a pessoa não ficar presa dentro de casa, para a neve não subir tanto, né? Eu compreendi, mas para mim ficou muito difícil, porque aí eu ficava muito longe da escola. Então eu ia muito mais cedo. Se eu perdesse o ônibus, ferrou geral, porque eu ia chegar atrasada. Então eu tinha que chegar na... E aí não tinha que ter outro cadeirante, porque eu ficava de olho, porque lá tinha um letreiro luminoso, gigante, com o ônibus e o minuto que ele ia passar, 5 minutos, e o símbolo da cadeira. Quando aquele símbolo apagava, eu falava assim, não pode ser. Eu tô aqui esperando, ele apagou. O cadeirante entrou, jura? Ai, eu já ficava assim, ó, triste. Isso era muito interessante, porque você já sabia se o ônibus ia te levar ou não. Se ele ia parar para você ou não. Então não adiantava fazer sinal para ele, porque eu sabia que eu não ia poder entrar, entendeu? Então eu já falava assim, bom, vou ter que esperar o outro ônibus. Aí às vezes eu ia para um outro ponto. Eu tinha vezes que eu sabia assim, ela vai pegar nesse ponto, então eu vou lá na frente. Aí eu chegava 2 pontos antes dela para poder pegar antes. Maldade, né? Mas é que tinha que fazer. Aí eu falei, vai pegar no mesmo horário que eu? Tá bom, tudo bem, vou antes, me antecipo. Aí pulava o ponto dela e ia para frente. Aí, muito engraçado. E aí passei a pegar o ônibus tranquilamente. Mas é interessante. Aí no caminho a gente vai vendo cada coisa bizarra, né? Vai vendo as pessoas, como é que elas lidam com a ventania. Aí eu sei que tinha um ponto determinado que era o canto do vento. Eu falei, o vento nasce aqui. E aí as pessoas realmente não queriam ficar naquele ponto de ônibus, porque realmente ali, assim, ponto do vento. Venham pra cá, que aqui você passa assim, ó, não precisa nem tomar banho, o vento já vai fazer a lavagem aqui em você, ó. Tinha uma senhora que ela tava de cabelo solto e de vestido, então ela não sabia se ela segurava o cabelo, se ela segurava a saia, e eu me diverti, eu ria tanto, falei, gente, olha só, totalmente inadequada, bobinha, né? Toda, aí ela segurando com a mão, ela segurava o vestido, e com a outra ela segurava o cabelo, e de repente ela soltava para pegar o telefone. Olha, eu fiquei me divertindo, porque eu fiquei do outro lado da rua, porque eu falei, eu só vou atravessar quando o ônibus estiver chegando. Ver a roupa adequada é essencial, não só para a pessoa com deficiência, mas para qualquer pessoa, né? Para todo mundo, para qualquer um, sabe? Eu me diverti. Olha só. Bom, eu vou falar um pouco sobre o meu processo da minha casa, né? Foi bem parecido com a sua, né? Foi bem longe da questão de acessibilidade também, né? Eu fiquei no primeiro andar de um prédio, até aí tudo bem, super acessível. Quando aqui é condomínio, a gente precisa pagar uma taxa para poder já virem e limpar toda a neve, né? Por exemplo. E aí você não fica com a neve toda atolada, né? Então, assim, vale a dica, se uma pessoa com deficiência for para algum local que tenha neve, né? É bacana que fique no condomínio, porque geralmente o condomínio ele já fica responsável para poder tirar a neve, né? Prédio acessível aqui também no Canadá é complicado. Para mim foi essencial uma pessoa que tivesse toda uma sensibilidade, né? E deu certo, por isso que o intercâmbio deu. A pessoa até pediu, falou, Viviane, você vai vir de cadeira? Se você vier de cadeira, tira as medidas da cadeira de rodas pra gente, né? Deixa eu só te falar uma outra coisa que ninguém perguntou, mas eu acho legal de avisar.